Então, gente, nossa primeira aula de matemática é sobre função logarítmica. Essa aula é do dia 24/3 e a função logarítmica é toda função de f, r asterisco. O que quer dizer r asterisco? Que não pode ser zero, positivo, ou seja, só valores positivos. Tal que f de x é igual log de x na base b, em que b é um número real, positivo e diferente de 1. Falando dessa maneira, vocês não conseguem entender direito o que eu estou falando. Traduzindo para vocês, é o seguinte: log de a na base b, nós devemos ter a maior que zero, ou seja, esse daqui tem que ser maior que zero, e o b tem que ser maior que zero e diferente de 1, tá? Então, toda essa frase do que ele tá falando que tem que ser log, tá traduzida aqui, ó, tá? Log de a na base b, nós temos que ter o a maior que zero, b maior que zero e b diferente de 1. Ótimo. O gráfico de uma função logarítmica, sendo log de a na base b, ao construirmos esse gráfico, nós temos a seguinte situação: esse meu gráfico vai ser crescente se o b for maior do que 1. Então, se o b aqui for maior que 1, você traçar o gráfico vai dar uma função crescente. Agora, vai ser decrescente se o b estiver entre 0 e 1. Lembre-se que o b não pode ser negativo, hein? Condição de existência aqui, ó, tá? Tem que estar entre 0 e 1. Então, meu gráfico vai dar decrescente. Não vai dar reta não, tá, gente? Vai dar uma curva aí. Um exemplo desse gráfico é o seguinte. Letra A, tem no livro esse, tá? Já que eu vou lá para o livro para explicar no livro. É que tem uns cálculos que precisam ser feitos e vocês não vão pensar como fazer. Então, eu fiz aqui para vocês verem. Gráfico da função f de x é igual a log na base 2 de x. Esse exemplo está na página 57. Demos valores para x. 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 3... Não, 4 e 8, tá? Sempre nós vamos dar esses valores, quando for o gráfico de uma função logarítmica. E aí é o seguinte, eu pego o x e substituo aqui. Então, primeiro eu fiz assim, ó, log de x na base 2 é igual a y. Lembra que f de x é y? Ok. Então, coloquei aqui, ó, log na base 2. No lugar do x, 1 sobre 8 é igual a y. E aí, 2 elevado a y é igual a 1 sobre 8. Fatorei o 8, 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo subiu a potência e ficou negativo, menos 3. Então, o y é menos 3. Fiz com 1/4 também para vocês verem. Log de 1/4 igual a y. 2 elevado a y é igual a 1/4. 2 elevado a y é igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Fatorei o 4. Subi com esse 2, ficou 2 elevado a y, 2 elevado a menos 2. Então, o y é menos 2. Aqui no livro, dá para ver direitinho o gráfico, ó. Foi colocado, então, no lugar do x aqui, 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8. E foi substituído aqui, ó, o y, e foi determinado o y, que é o f de x, tá? Conforme eu mostrei para vocês lá. E traçou o gráfico. Olha como o gráfico fica bonitinho, ó, crescente, tá? Agora, no caso dessa função aqui, ó, o b é menor do que 1, tá? Entre 0 e 1. Então, meu gráfico vai dar decrescente. O jeito de fazer é o mesmo, tá? É só substituir no lugar de x, 1 sobre 8 e assim por diante. Lembrando que esse gráfico vai sempre de 1 sobre 8 até 8, porque senão não vira. Então, eu vendo uma equação logarítmica, eu não preciso traçar o gráfico para ver se vai ser crescente ou decrescente. Basta eu olhar o valor de A. De A não, de B. Se o B for maior que 1, crescente. Entre 0 e 1, decrescente. Ok? Agora, exercícios resolvidos, página 58. O exemplo 12, ele fala assim: determinar o domínio da função f de x é igual log de 4 de 2x menos 12.
aqui embaixo um pouquinho. Determinar o domínio da função f de x igual log de 2x menos 12 na base 4. Qual a condição de existência desse? Que o b seja maior que 0 e diferente de 1. Ó, o b é maior que 0 e diferente de 1. Ó, o b é quem tá aqui. Então, aqui tá tudo certo. Esse daqui tem que ser maior que 0. Então, 2x menos 12 maior que 0. Passo 12 para lá. Dividido por 2, 6. Então, o domínio é x pertence aos reais, tá o quê? X maior que 6. Então, não pode esquecer que quando ele pede condição de existência, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o domínio. O exemplo 13 dessa mesma página, ele diz o seguinte, determinar o domínio da função f de x igual log de x ao quadrado menos 4x na base x menos 5. Lembrando, esse aqui é o A, tem que ser maior que 0. O B tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, eu pego esse e esse. Aqui, no exercício anterior, eu não precisei pegar, ó, aqui, porque aqui era 4. Então, esse aqui eu nem usei, porque ele já está dentro da condição de existência, ó. Já é 4. 4 já é maior que 0, diferente de 1, não preciso fazer. Já nesse daqui, eu preciso pegar esses dois, porque os dois têm x. Então, quando os dois tiverem x, tem que resolver os dois. Então, qual a condição de existência do b? Que ele seja maior que 0 e diferente de 1. Então, eu peguei x menos 5 maior que 0, x maior que 5. É uma função do primeiro grau. O gráfico dá uma crescente, tocando em 5, bolinha aberta, porque não tem sinal de igual. Positivo para cima, negativo para baixo. Como eu quero maior que 5, grifei para cá. Agora, outra condição de existência, que b seja diferente de 1. X menos 5 diferente de 1, passou o 5 para lá. 1 mais 5, 6. Então, o x tem que ser diferente de 6. Esse aqui eu não preciso fazer no gráfico, tá? E esse daqui, o A, condição de existência dele, que A seja maior que 0. Então, x ao quadrado menos 4x tem que ser maior que 0. Como que eu resolvo isso? Igual a 0, tá? Aí, o que eles têm em comum? X. Então, ficou x que multiplica x menos 4 igual a 0. X igual a 0, x menos 4 igual a 0. Faz o gráfico dele. É uma função crescente, né? Tocando em 0 e 4, bolinha aberta, porque não tem o sinal de igual aqui. 0 e 4. Como ele quer maior que 0, ó, aqui tá maior que 0, então ele quer o positivo. Para cima é mais, para baixo é menos. Matéria do ano passado, isso, tá? Faço a intersecção. Primeiro gráfico, maior que 5. Copiei 5 aqui para lá. Esse aqui, conforme eu falei, não preciso fazer porque é diferente de 6. O segundo, entre 0 e 4. 0 e 4. Grifei para cá, grifei para lá. Então, 0 para cá, 4 para lá. Qual o pedaço que ficou grifado nos dois? Dos 5 em diante. Então, qual vai ser o domínio? X pertence aos reais, tá o quê? X maior que 5. E o X tem que ser diferente de 6. Gente, no fórum tem os exercícios que são para vocês resolverem, tá? São exercícios da página 59. Qualquer dúvida, coloquem no fórum qual vocês não conseguirem resolver, que daí eu já vou gravando o vídeo dos quais vocês não conseguiram. Quando que vai mandar esses exercícios para mim? Na próxima aula, acho que é quinta-feira, tá? Vocês me mandam para eu tirar as dúvidas de vocês, ok? Beleza.